E hoje vamos falar sobre 5 fundos imobiliários que têm muita qualidade e por isso são considerados os melhores que temos aí atualmente no nosso mercado. É aquele tipo de fundo imobiliário para se colocar em carteira e jamais vender. E esses mesmos fundos imobiliários também vão te ajudar a construir aquela famosa renda passiva com dividendos que vai cair ali na sua conta todos os meses. Então bora comigo para a tela porque eu já vou te mostrar quais são esses 5 fundos imobiliários, mas antes já vou te pedir aquela velha ajuda de sempre, hein? Se inscreva aqui no canal e ative o sininho da notificação para ficar sempre por dentro de tudo. Então bora comigo! E o nosso primeiro fundo imobiliário aí para jamais vender é justamente o VISC11. Ele é do tipo de tijolo do segmento de shoppings, tá? Atualmente a sua cotação atual está em R$ 121,15. Ele tem entregado um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 9,38%. Esse aqui é somente a rentabilidade dos dividendos, ou seja, aquele valor vai cair ali na sua conta, no seu bolso, no bolso do cotista. E esse rendimento aqui é totalmente livre de imposto de renda e vai cair na sua conta automaticamente sem você solicitar nenhum tipo de resgate, ok? O seu P sobre VP está em 0,95 e eu gosto sempre de falar o nome do indicador e também explicar o que ele significa, principalmente para os iniciantes que estão chegando aí no mundo dos investimentos. O P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial e esse indicador aí é o que vai nos mostrar se estamos pagando mais caro, mais barato ou preço justo por esse fundo imobiliário. Quando ele está marcando abaixo de 1, como é o caso do VISC11 no momento, significa que ele está sendo aí vendido, negociado mais barato, na promoção. Se estivesse marcando 1, estaria no seu preço justo e se estivesse marcando acima de 1, significaria que ele está sendo negociado aí mais caro do que realmente ele vale. Sua liquidez média diária está em mais de 10 milhões de reais e a liquidez é um indicador muito importante de ser avaliado, porque ele é o ato de você transformar esse ativo em dinheiro de forma rápida. Então, se o fundo tiver uma pequena liquidez, você corre o risco de ficar com esse ativo preso ali na sua carteira sem conseguir vender ele depois, caso você queira. Então, nesse caso, o VISC11 você não vai correr o risco disso. Afinal de contas, são mais de 10 milhões de reais sendo negociados todos os dias nesse fundo imobiliário. Então, com esse quesito, você pode ficar tranquilo. E ele teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 21,72%. A vacância desse fundo imobiliário no momento está em 7,40%. A vacância é justamente quanto desses imóveis que esse fundo imobiliário possui que está vaga, que está vazia e por conta disso não está gerando renda para nós cotistas, né? Uma vacância que a gente considera controlada aí é até 10%. Então, no caso do VISC11, ele está ok. O seu último rendimento, ou seja, o seu último dividendo pago foi de R$1 por cada cota. Então, se você tivesse aí uma cota desse fundo imobiliário, você receberia aí R$1 de dividendos. Passando já aqui para a nossa segunda etapa, o VISC11 também é um fundo imobiliário muito bem diversificado regionalmente. Então, você pode observar através do mapa dele que ele tem uma excelente diversificação, está presente em diversos estados e isso com certeza traz uma tranquilidade aí para nós cotistas. Afinal de contas, um fundo imobiliário de shoppings ter uma boa diversificação, está presente aí nas maiores cidades é fundamental. Se observarmos aqui agora sobre a questão da rentabilidade desse fundo, ele vem aí vencendo o IFIX. O IFIX é o índice principal que mede aí os nossos fundos imobiliários. Então, o VISC11 vem vencendo esse índice. Outra coisa também que é fundamental de verificarmos é a distribuição de dividendos desse fundo imobiliário. E podemos observar aqui que na crise sanitária que tivemos aí em meados de 2020 e 2021, ele teve uma queda aí nos seus rendimentos, afinal de contas os shoppings ficaram totalmente fechados, né? Porém, ele não deixou de fazer esses pagamentos. E depois disso ele vem se recuperando e junto com ele vem aumentando também os pagamentos dos seus dividendos. Já passando para o nosso segundo fundo imobiliário para jamais vender, está aí o famosinho MXRF11. Afinal de contas,
ele não é famoso à toa. Atualmente, esse fundo imobiliário está custando aí R$ 10,35, tem entregado um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 12,71%. O seu P sobre VP está em 1,05. Sim, ele está sendo negociado aí mais caro do que realmente ele vale, mas isso tem acontecido justamente porque as pessoas veem qualidade nesse fundo e por conta disso elas aceitam aí pagar um valor um pouco maior. Sua liquidez média diária está em mais de 9 milhões de reais, então você também não vai correr o risco de ficar com esse ativo preso em carteira. E a variação nos últimos 12 meses está aí positiva em 10,49%. O MXRF11 é o maior fundo imobiliário que nós temos atualmente na nossa bolsa com relação ao número de cotistas, né? Temos mais de 1 milhão de cotistas e o seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. Então, uma cota igual a 10 centavos de dividendos. O MXRF11 ele é um bom fundo imobiliário para se ter em carteira. Além dele pagar bons rendimentos, é um fundo muito antigo. Então, ele já passou por diversas crises, diversos cenários, manteve constante e principalmente manteve os seus pagamentos de dividendos. Esse fundo imobiliário teve início aí em abril de 2012, conforme podemos ver aqui, ó, nessa informação que eu tirei direto do relatório gerencial. Então já são muitos anos aí de estrada. E outra coisa que é fundamental de ser olhada também é a questão do seu dividend yield atual. Ele está em 12,74%, porém você precisa verificar aqui o dividend yield médio dos últimos 5 anos, ou seja, eles pegam aí os últimos 5 anos de pagamento de dividendos desse fundo imobiliário e fazem uma média. Afinal de contas, não adianta nada o fundo imobiliário estar pagando um bom rendimento agora, porém isso não acontecer no decorrer do tempo. Então, no caso do MXRF11, nos últimos 5 anos, ele tem entregado aí um dividend yield médio de 12,85%. Então, é um fundo que é antigo, é resiliente e mantém os seus pagamentos de dividendos aí no decorrer do tempo. E ele é um fundo muito bacana para ser utilizado como fundo de troco, que a gente fala, né? É justamente porque quando sobra aquele dinheirinho ali, em vez de você deixar esse dinheiro parado, você pode simplesmente ir lá comprar uma cota desse fundo imobiliário para fazer o seu dinheiro sempre trabalhar a seu favor. Afinal de contas, uma cota do MX está custando aí um pouco mais de R$10, então é um fundo muito bacana de se ter em carteira. Passando aí já para o nosso terceiro fundo imobiliário para se jamais vender, temos ele, logicamente, que é o HGLG11, que é um fundo de galpões logísticos. Atualmente a sua cotação está em R$ 165,95. Ele tem entregado um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 8,20%. O seu PVP está em 1,05%. Sua liquidez média diária em mais de 6 milhões de reais e a sua variação aí em 10,53%. Esse fundo imobiliário está com a sua vacância aí em 9,20%, conforme a gente havia conversado anteriormente, até 10% está aí dentro de um valor considerado ok, e também o seu último rendimento foi de R$ 1,10 por cada cota. Na minha opinião, o HGLG ele com certeza é um dos melhores fundos imobiliários que nós temos aí atualmente na bolsa, e eu trouxe aqui para vocês também o número de cotistas que desde março de 2023 vem crescendo constantemente aí, porque logicamente as pessoas vão entrando e vão vendo que realmente esse fundo é um fundo que tem qualidade. Atualmente o HGLG11 possui 24 imóveis que está distribuído aí em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e também no Rio de Janeiro, mas a sua grande concentração fica aí no estado de São Paulo. Já falando com relação à sua exposição por locatário, temos aqui vários inquilinos bem famosos. Atualmente ele possui 96 inquilinos e alguns deles são a Volkswagen, Mercado Livre, Carrefour, Ambev, Leroy Merlin, que são aí os mais conhecidos. Outra questão muito importante é que 67,8% dos contratos desse fundo imobiliário são típicos e 32,2% são atípicos. Esses dois contratos têm uma diferença bem grande entre eles.
Os contratos atípicos têm uma duração superior aí a 10 anos e também tem uma cláusula de encerramento, ou seja, uma cláusula caso esse contrato seja quebrado, que é justamente uma multa, que é a soma dos aluguéis futuros pendentes. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que o Mercado Livre aluga aí um galpão do HGLG11 até 2050. Porém, chegamos ali em 2040 e o Mercado Livre resolve rescindir esse contrato. No entanto, para isso acontecer, o Mercado Livre vai ter que fazer os pagamentos de 2040 até 2050, fazer o pagamento de todos esses aluguéis aí que ficaram pendentes. Então, com certeza, esse contrato atípico traz uma tranquilidade maior para nós cotistas. Já os contratos típicos, ele tem uma durabilidade menor e também não possui essa cláusula aí de quebra de contrato. Outra questão muito importante de ser analisada é justamente a classificação dos ativos, porque atualmente 21% dos imóveis aí do HGLG11 são AAA, que no caso é a melhor classificação de imóveis que temos atualmente. Passando agora para os vencimentos dos contratos, que com certeza é uma coisa que deve ser levada em consideração. Temos um revisional dos contratos que vai acontecer agora em 2024 e cerca de 52% dos contratos do HGLG11 vão ser revisados. E, logicamente, nós como cotistas temos que ligar aí o sinal de alerta. Também temos a alavancagem desse fundo. A alavancagem nada mais é do que as dívidas que esse fundo imobiliário possui, que está em 12,2%. Você pode se assustar com esse valor achando que ele é um pouco alto, porém, por conta do tamanho do HGLG11, com certeza é uma alavancagem que está dentro aí do seu padrão. Temos aqui também a evolução da vacância física desse fundo, que no caso a gente conversou anteriormente, que é aquele espaço que fica vago, né, os imóveis que estão vazios, mas no caso do HGLG11, essa vacância vem caindo aí mês após mês. Agora em fevereiro de 2024 chegou a 9% e até 10% é uma vacância considerada controlada. Chegamos agora ao nosso quarto fundo imobiliário para jamais vender. Temos o KNRI11, que é um fundo híbrido que investe aí tanto em edifícios administrativos como também em galpões logísticos. Atualmente a sua cotação está em R$ 162,60. Tem entregado um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 7,58%. O seu PVP está quase aí no seu preço justo, está em 1,02. Tem uma boa liquidez também em mais de 3 milhões de reais e a sua variação está positiva em 16,17%. O seu último rendimento pago foi de R$1 por cada cota. E a gestora do KNRI é a Quineia, que aí faz parte do grupo Itaú, né? Que faz parte aí do top 5 dos melhores gestores aí de fundos imobiliários que temos atualmente. Esse fundo também é um fundo bem antigo, tá? Ele teve início aí em agosto de 2010 e ele tem uma grande concentração que fica aqui principalmente no estado de São Paulo. Atualmente ele possui 12 edifícios corporativos e também tem mais 8 galpões logísticos. Com relação aos seus contratos, temos aqui 52,41%, que é daqueles contratos atípicos, né, que tem duração maior e aquela cláusula de quebra de contrato, e cerca de 47,59% de contratos típicos. Já com relação à sua vacância física e financeira, a sua vacância financeira está aqui em 8,04% e a sua vacância física está em 2,57%. A vacância física, conforme eu havia dito para vocês, são os edifícios ou os galpões logísticos que estão vazios, não estão alugados no momento. Já a vacância financeira, ela é um pouco diferente. Ela já vai nos mostrar quantos desses inquilinos que estão ali estão pagando corretamente os aluguéis. Afinal de contas, não adianta você ter um imóvel ali alugado, sendo que a pessoa que está lá, o inquilino, não está pagando como deveria os seus aluguéis. Já o nosso quinto fundo imobiliário que para se jamais vender é o BTLG11, que é um fundo também de galpões logísticos.
Atualmente a sua cotação está em R$ 102,60, tem entregado um dividend yield médio nos últimos 12 meses de 8,15%, o seu P sobre VP está um pouquinho aí acima de 1, está em 1,03, tem uma ótima liquidez diária em mais de 7 milhões de reais e tem tido uma variação positiva de 7,47%. Sua vacância está em 2%, então somente 2% dos imóveis desse fundo imobiliário estão desocupados, então é uma vacância muito boa, tá? Melhor ainda se não tivesse nada, né? Mas 2% está aí num ótimo padrão. E ele tem pago aí no seu último rendimento 76 centavos por cada cota. Atualmente esse fundo imobiliário aí possui mais de 79 mil investidores, possui 23 imóveis, a sua vacância financeira está em 2%, ou seja, dos inquilinos que ele possui ali, somente 2% não estão pagando em dia. E o seu WALT está em 4 anos. O WALT nada mais é do que a média dos contratos desse fundo imobiliário. Então, se pegarmos ali todos os contratos que esse fundo possui e fazer uma média, temos aí cerca de 4 anos de contratos ativos. Então, com certeza, isso também traz uma tranquilidade para nós cotistas. Esse fundo imobiliário atualmente também possui muitos imóveis e cerca de 89% da ABL de São Paulo faz parte aí do BTLG11. Atualmente a sua maior concentração, cerca de 89% dos seus imóveis fica aqui em São Paulo e também temos 6% em Minas Gerais, 2% na Bahia, 3% no Ceará e 1% aqui em Santa Catarina. Outra questão muito relevante com relação a esse fundo imobiliário é que os seus galpões estão localizados em lugares estratégicos e isso é fundamental para fundos imobiliários de galpões. O BTLG11 procura sempre estar localizado ali perto dos grandes centros, das grandes cidades. Até porque se eu compro, por exemplo, um produto aí pela internet, eu quero que esse produto chegue o mais rápido possível até mim. E é por isso que as empresas sempre vão procurar ter os galpões logísticos aí perto dos grandes centros, das grandes cidades, para facilitar a distribuição desses produtos até o consumidor final. Já no caso do BTLG, cerca de 45% dos seus galpões ficam aí no raio de 30 quilômetros de São Paulo, o que facilita muito na hora de estar alugando esses galpões, afinal de contas vai ter muita procura e também os inquilinos que já estão lá muito provavelmente não vão querer sair. Temos aqui também os inquilinos por setor desse fundo imobiliário e podemos ver que ele é bem diversificado, com inquilinos de logística, de farma, de papel e celulose, varejo, também temos e-commerce, desenvolvimento e cerca de 32% são dos contratos atípicos, aqueles contratos maiores, né, com aquela cláusula de quebra de contrato, e 68% são dos contratos típicos. Já com relação ao seu histórico de distribuição de dividendos, podemos ver aqui que esse fundo já tem uma projeção de pagar aí entre 74 centavos a 78 centavos de dividendos até junho agora de 2024. Acabei de listar para vocês 5 fundos imobiliários para sempre se ter aí em carteira. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, e sim somente de caráter educacional. Então estude e faça suas pesquisas. A lista com o nome dos fundos imobiliários você já tem. E agora me conta, você possui algum desses fundos imobiliários em carteira ou pretende ter algum dia? Deixa aqui para mim nos comentários porque eu quero saber. Espero que você tenha gostado, espero ter te ajudado de alguma forma hoje. Te aguardo nos próximos vídeos. Bons investimentos e até mais. Tchau, tchau.